Vamos colocar em pé, vamos dar sequência a este culto que começou quando aqui chegamos, rogando a Deus que receba as músicas, as orações, as manifestações de distintas naturezas que faremos neste culto. Que Deus receba o nosso culto, que se desdobra em elementos distintos, mas é apenas e tão somente um culto. Purifique os nossos corações para que este culto possa ser aceito por Ele. Um culto não é um espetáculo. Um culto não é algo que nós fazemos da boca para fora. Um culto é algo que vem de dentro. E nós só podemos prestar um culto a Deus se Deus nos purificar. Senão será alguma outra coisa. Vamos orar então. Senhor, aqui nos encontramos, cada um com um coração que o Senhor sabe como está. Talvez haja aqui ainda corações que na verdade se encontram lá fora. Certamente há aqui corações que já estão aqui, mas ainda pulsando no ritmo lá de fora. Queremos que o nosso coração pulse no ritmo de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Queremos nesse culto ter aquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus não se apegou à sua divindade, mas se fez também completamente homem, com sentimentos que devem ser também os nossos. Somos capazes disso, Senhor? Não somos. Mas o Senhor pode purificar os nossos corações, os nossos lábios, os nossos corpos. Senhor, seja essa uma noite de confissão de pecados. E seja essa uma noite de afirmação de que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. É o que nós te pedimos para hoje, Senhor, e nós te pedimos em nome de Jesus. Vamos participar então do nosso noticiário. Olá, começa agora mais um Ita News, o informativo semanal da Igreja Batista Itacoruçá. Atenção, jovens! No dia 24 de março tem o culto Embarque Nessa, às 19h30 com um convidado especial, Dr. Tércio Ribas, que abordará o tema Juventude e Sexualidade. Se você desejar se aprofundar mais no assunto, haverá livros à venda no dia do evento, tanto para jovens como para a terceira idade. E de 28 de abril a 1º de maio, acontece o Retiro dos Jovens no Sítio Juvaque, em Tanguá. Informações e inscrições na recepção da igreja após o culto. Confira agora mais um capítulo sobre a série Voluntariado. Roda o VT! Estamos aqui com a voluntária Margarete Borges, que trabalha com os Pedras Vivas e vai nos contar um pouquinho sobre como tudo isso começou e o que motiva a continuar esse trabalho. Eu assisti ao começo dos Pedras Vivas, quando o pastor Ruth estava construindo esse ministério, e quando agora o pastor Alceni assumiu a coordenação, ele me chamou para ajudá-lo. E eu tenho estado com eles e trabalhado com eles, porque essa é a minha vocação há muito tempo, que eu tenho esse desejo de trabalhar com a terceira idade, porque é uma época em que podemos construir coisas e podemos modificar a visão das pessoas para esse grupo de idosos
que podem ainda e devem fazer a diferença em nossa igreja. Ser voluntário para mim é uma bênção, porque tem abençoado a minha vida, eu tenho aprendido muita coisa, eu tenho visto um novo ângulo de vida junto ao Senhor, de envolvimento, de carinho pelas pessoas, e também tem modificado o meu modo de atuar e de cuidar de mim, né? E é muito importante ser voluntário, porque nós temos que mostrar às pessoas que Cristo é relevante para nós. Como? Atuando com as pessoas. Seja você também um voluntário. Todas as quartas-feiras, entre 16 e 18 horas, acontece a leitura bíblica em voz alta. Participe você também. Gente, já começou os ensaios do musical A Páscoa da Turminha, que acontecerá no dia 1º de abril. Traga seu filho para participar deste momento especial. Mais informações com a Márcia no Maternal ou na Visão de Crescimento. Durante essa semana, aconteceu a série de conferências espiritual e apologética. Confira alguns momentos. Bom, o Itanil está aqui com um palestrante da editora Nova Vida, e nós estamos aqui para fazer algumas perguntas para ele de como foi ele estar aqui. So, good night. So, what brings you to Brazil? The publishing company Vida Nova sponsored this tour for me to come to Brazil. They have published about 5 of my books in Portuguese, and so they are releasing the most recent edition of my apologetics book, Apologetica, and they invited me to come and speak at various conferences here as part of this outreach, and so I was very eager to do so. Bom, perguntei para ele o que trouxe ele ao Brasil, e ele disse que a editora Vida Nova convidou ele para estar aqui falando sobre os livros que a editora lançou em português. Um deles foi o tema da nossa conferência, foi Apologética Cristã. So how was the experience here speaking in Brazil in our church? How was what now? The experience. Yeah. I have found people to be so warm and friendly and interesting. And the people who were here in these meetings today seem to be very intelligent and very accomplished. I felt like I was speaking to young leaders of the emerging Brazil, and so that is very gratifying for me. I want to have input into their lives. So, eu perguntei para ele qual foi a experiência dele, o que ele achou de estar falando aqui no Brasil, na nossa igreja. Ele disse que sentiu as pessoas muito calorosas e que estão acolhendo ele muito bem. E ele também disse que é um prazer para ele falar, porque ele sentiu que aqui tem muitas pessoas inteligentes e ele viu na nossa igreja futuros líderes. So, the last question is just, would you like to give a message for a church, like a phrase or something? Well, I would encourage folks here in Brazil to couple the power of the Spirit, which I believe they already have, with a deep discipleship of the mind, a deeper understanding of Christian doctrine and teaching and Christian apologetics. And I think that combination will help to change the world. Bom, ele disse que eu perguntei para ele primeiro se ele quer deixar alguma mensagem para a nossa igreja. Ele disse que sim, que é para se ele puder dar alguma dica para nós brasileiros, é para nós nos apegarmos à palavra de Deus, nos apegarmos sim à apologética cristã, que isso pode fazer sim uma enorme diferença para o mundo. So thank you, such a pleasure having you here with us. It was amazing hearing what you're saying. Muito prazer. Yeah, muito prazer. So, thank you. Então, eu falei para ele que foi um grande prazer ter ele aqui, e esse foi a entrevista com o William Craig no Ita News. Quem veio, recordou.
Quem não veio, perdeu. Fique atento quando houver o próximo evento. O IT News de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau! Várias pessoas que participam conosco deste culto, alguns talvez pela primeira vez. Eu quero pedir o favor, então, àqueles que estão conosco hoje pela primeira vez, para se colocarem de pé e receberem um abraço nosso. Não se assentem enquanto não abraçarem você bem forte, bem de verdade. Eu abraço. Você abraçou? Tem que abraçar. Ah, está ali abraçando. Pastor João abraçando o pastor Lino, lá de Marabá, pastor Olavo, ambos da Convenção Batista Paraense, são bem-vindos. Também pergunto se há entre nós alguém que nessa semana completou o aniversário de nascimento, casamento, batismo ou outra data de grande valor na sua vida. Se houver, além daqueles que já vieram pela manhã, teremos prazer em receber e agradecer a Deus por sua vida. Eu ia pedir ao pastor Roberto para orar, mas não posso pedir mais. Porque a Josimere, que é a sua esposa, hoje, não é? Completa mais um aninho. Só um aninho. Nossa irmã também nos visita hoje, também aniversariando, parabéns. Pode subir aqui. Então, tá bem. Aqui é aniversário de vida conjugal. Quantos? 7. 7 anos de vida conjugal. Daqui a pouco são 10 anos. Há mais alguém? 83 anos. Está bem. Vamos ficar em pé. Então, vou pedir ao nosso diácono Josinaldo Araújo para vir aqui juntamente ao meu lado e agradecer a Deus, Josinaldo, por estes irmãos aqui a quem o Senhor acrescenta um ano de vida conjugal, pedindo que Deus continue a conduzir as suas vidas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos muito gratos, Senhor, estamos aqui reunidos no Teu nome, Senhor. Te pedimos, Senhor, que Tua mão bondosa esteja sobre cada um de nós aqui, Senhor. Limpa os nossos corações, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Queremos Te agradecer por esses irmãos que estão completando mais um ano de vida, Senhor. Sei com cada um deles, Senhor. Segura em Suas mãos, Senhor, nos momentos mais difíceis de sua vida, Senhor. Abençoa também esse casal que está completando mais um aniversário, Senhor. Abençoa cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Como anunciamos, este culto será todo em torno da celebração da ceia do Senhor. Nós somos, como direi na mensagem, a comunidade do ressuscitado, Jesus Cristo de Nazaré. Colocamos excepcionalmente hoje a mesa da ceia no centro da plataforma para simbolizar a centralidade desta celebração na noite de hoje. Nosso desejo, ao participarmos dessa celebração, com muita alegria, amor e esperança, cada momento aqui possa ficar ecoando nos nossos corações. Também esperamos que aqueles que não têm ainda essa fé no Jesus ressuscitado possam, nesta noite, afirmar essa fé. E se alguém está com a sua fé desanimada, seja uma noite também de fortalecer-se e animar-se. Na capa do boletim há uma reflexão com o seguinte título: se não fosse a ceia. Aí são alguns pontos, algumas sementes para a sua meditação. Mas o que eu gostaria mesmo era convidar você a fazer você mesmo esta pergunta com esse exercício: o que seria da minha vida se não fosse a ceia do Senhor?
Jesus é o fundamento absoluto da verdade e da justiça. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Esta é a narrativa do evangelista Mateus, nos contando a verdadeira história da ressurreição. Mas se nós atentarmos no capítulo 28 do mesmo evangelho, a partir do verso 13, nós vamos ter o relato de uma falsa história. E o texto diz assim, Mateus 28, versículo 12 em diante: quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, a história do cristianismo seria uma grande mentira, seria uma falácia, porque na verdade, como alguém pode crer num Deus morto? Como alguém pode crer num Deus que foi vencido pela morte? Era necessário então que Jesus pudesse ressuscitar para ratificar o plano de salvação. Conquanto uma história mentirosa tenha sido inventada, ela não pôde prevalecer, porque Jesus Cristo ressuscitou, e esta foi a mensagem que o anjo trouxe para as mulheres que estavam próximas ao sepulcro. Se estamos hoje aqui, se podemos adorar a esse Deus, se podemos ter a certeza de uma vida eterna, se podemos ter a certeza de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, foi porque Jesus morreu numa cruz, mas porque Ele ressuscitou. Um líder do islamismo estava conversando com um cristão, e ele disse que a grande diferença entre a sua religião e o cristianismo é que o cristianismo tinha um Salvador, e eu acrescentaria, um Salvador que morreu, mas que está vivo e intercede por nós. Vamos ficar de pé, vamos proclamar que grandioso é o Senhor. Grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor, teu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor. Mais uma vez. Grandioso é o Senhor, cantarei, grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor.
cântico que vamos entoar agora diz que foi pago um preço. Um preço que foi pago por um sacrifício, um grande sacrifício. Um sacrifício de um amor ainda maior, daquele que passou por tudo, por todo o sofrimento, por mim e por você. A ressurreição de Cristo é a forma em que Deus vindica as afirmações acerca do que Ele mesmo diz ao longo da história de Cristo. É a resposta que nós temos de que Ele está vivo, de que Ele vive em mim, de que Ele vive em você. Enquanto nós cantamos, vai ser um momento também que você vai ter oportunidade de entregar o seu dízimo, a sua oferta, e também de depositar a sua vida no altar do Senhor. Porque só Ele é digno de todas as nossas coisas, inclusive o nosso louvor. Cantemos. Eu te dou, ó meu Senhor.
Senhor, nós somos gratos por tudo que tens feito por nós. Somos gratos pela fidelidade por nós. Queremos agradecer ao Senhor pela vida eterna, que só é possível pela sua ressurreição. Obrigado, Senhor, por todas as coisas que tem feito na vida de cada uma aqui presente nesta igreja. Que as suas bênçãos possam ser derramadas diariamente sobre nós. E que nós também, de igual modo, possamos reconhecê-lo como Senhor das nossas vidas em todos os sentidos. Receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, os irmãos podem levar as salvas. Meu irmão e minha irmã, é muito bom servir a esse Deus vivo, a esse Deus que faz com que nós estejamos aqui nesta noite, né? Para adorá-lo, para rendermos graças a Ele, para cantarmos hinos em louvores a esse Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele fala de uma condição natural do ser humano, uma condição que leva-o à morte. Mas algo pode acontecer na vida deste homem, desta mulher, que pode mudar o seu destino. É justamente esse encontro com Jesus ressuscitado. Hoje nós vamos rememorar a morte, o sacrifício de Jesus Cristo pela humanidade, por você, por mim. Mas o Deus que nós servimos, Ele não ficou crucificado, Ele não ficou morto. E é por isso que é muito gostoso, muito bonito ouvirmos a igreja cantar com esta vibração, com esse sentimento, demonstrando que realmente o Deus que eu sirvo não é um Deus de pau, não é um Deus de pedra, que não vê, que não ouve, que não enxerga, que não me dá atenção. Não, o Deus que nós servimos, o Deus que esta igreja prega, é um Deus ressuscitado. Não é um Deus que está preso ali naquela cruz, não. A cruz está vazia. É esta mensagem que o apóstolo Paulo mostra aos Efésios. Ele mostra para nós. Vamos ler o que o apóstolo Paulo tenta mostrar a cada um de nós nesta leitura, conforme a programação que está aí. Nós vamos fazer lá nesse instante. Primeiro a congregação, depois os homens e as mulheres, conforme a ordem aí colocada. Vamos? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Pela graça vocês são salvos. Nós vamos cantar agora o hino 462 do cantor cristão. E eu queria que você prestasse atenção na letra que você vai cantar, né? Não cante sem prestar atenção no que você está falando, no que você está proferindo nesse instante. A letra desta música tem uma mensagem fundamental para o ser humano. É uma oferta que leva-nos a refletir sobre a nossa condição. Como eu estou hoje diante do Jesus Cristo ressuscitado? Vamos cantar da mesma forma que cantamos o cântico anterior, com todo o sentimento, com toda a força do nosso coração. Perdido
Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua glória, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Eu queria que você refletisse sobre a sua situação diante de Deus. Cristo veio para nos salvar, através do seu amor, através da sua bondade, e o ser humano precisa responder a este convite, a esta oferta. Nós não podemos ficar indiferente a isso. William Craig, teólogo que esteve aqui conosco ontem, ele falou da conversão do seu pai. Ele orou 35 anos para que o seu pai se convertesse. Um homem de Deus, um homem que pregava a palavra, um homem que estudava a Bíblia, estava ali intercedendo pela conversão do seu pai, e nada. Mas num determinado momento, seu pai foi acometido por uma enfermidade, e ele teve a oportunidade de visitá-lo, e ele teve uma conversa bem sincera com seu pai. Pai, essa doença vai levá-lo à morte, e o que o senhor pensa do seu futuro? Seu pai, para mim, a morte é o fim. E William Craig teve a oportunidade de mostrar ao seu pai que a morte não é o fim, que existe algo além da morte, que Jesus Cristo ressuscitou, e como o apóstolo Paulo diz, através da ressurreição de Jesus Cristo, nós somos ressuscitados também. Agora, o ser humano precisa fazer uma opção, precisa fazer uma escolha. E ele saiu ali do lar dos seus pais, com o coração apertado, porque o seu pai não deu uma resposta àquela mensagem. E o tempo passou, até que a sua mãe o ligou e falou: William, nós estamos prontos a aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador. Hoje à noite, você tem a oportunidade também de fazer essa decisão, de aceitar a Jesus Cristo, o Jesus Cristo ressuscitado, como seu único e suficiente Salvador. E nós não somos salvos pelo que nós fazemos, nós somos salvos pela graça. Nós acabamos de ler, pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E a fé é onde? A fé no Jesus Cristo ressuscitado. Não é no meu poder, não é na minha autoridade, não é na minha conta bancária, porque tudo isso fica, gente. Tudo isso fica. Você pode ter muitos zeros na sua conta bancária, você pode ter muita autoridade no seu meio, mas tudo isso vai ficar. O que vai prevalecer é justamente essa certeza que quem serve ao Jesus Cristo ressuscitado tem. E nós vamos cantar agora um hino que é maravilhoso, que é o da maravilhosa graça. E eu queria desafiá-lo. Se você ainda não fez a opção por Jesus Cristo, enquanto nós estivermos cantando esta música, eu queria que você se levantasse, aonde você está, se levantar e demonstrando e tomando essa decisão. Esta noite eu estou aceitando a esse Jesus Cristo ressuscitado como meu Salvador, como meu Redentor, aquele que vai me livrar da morte. Então, enquanto a igreja vai proclamar essa maravilhosa graça, você tem a oportunidade. Se você entendeu o que foi dito aqui, se Deus tocou no seu coração, de se levantar onde você estiver e continuar a cantar e demonstrar que tomou a decisão de aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Graça
Alguns ficaram em pé, não porque aceitaram Jesus Cristo, porque não conseguem cantar essa música sentados. Mas pode ser que haja aqui alguém que, participando desse culto até esse momento, foi tocado por Deus para aceitar o convite que o pastor Alcenir agora pouco externou. E talvez tenha até ficado em pé, mas foi coberto pelos outros que não conseguiram ficar sentados diante dessa música. O que faremos então? Vamos cantar outra vez, todos em pé agora. E se alguém aqui então quis ficar em pé para manifestar seu desejo de receber a Jesus como Senhor e seu Salvador, vai levantar a sua mão onde estiver, enquanto vamos cantar essa música com toda a força, com lágrimas. Esta é uma música para entremearmos com sorrisos e lágrimas. Vamos cantar então. Amém. Pastor Alcenir contou uma história. Eu ouvi a mesma história. E nessa história, Alcenir se lembra que William Craig, quando perguntou aos seus pais se tinham preenchido um cartão em que era uma oração de entrega da vida a Jesus Cristo aos seus pais, eles tinham respondido. Eles disseram, sim, respondemos 2 vezes, para não haver nenhuma dúvida da nossa decisão. Por isso nós insistimos, para que você não tenha nenhuma dúvida. Eu vi aqui mãos levantadas. Vou então repetir a pergunta nesse momento. Há alguém aqui que, tendo participado desse culto e entendido a mensagem até agora pregada, mais mensagem ainda haverá, decidiu no seu coração confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador, e entregar a sua vida a esse Jesus ressuscitado como dono, como Senhor, o Salvador da sua vida? Se há, levante o seu braço, por favor. Deus abençoe a cada uma de vocês. Lá à porta nós estaremos ao final do culto e esperamos que você possa se apresentar a um de nós para lhe darmos uma orientação a como ser de fato um discípulo, uma discípula, um seguidor, uma seguidora
de Jesus. Vamos então prosseguir com o nosso culto, agora com o pastor Roberto Costa. Sim, o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, morreu na cruz do Calvário por você, por minha família, por sua família, mas Ele também ressuscitou. Ressuscitou para a minha família, ressuscitou para a sua família. Nós nesse momento estaremos orando por cada família aqui presente, por cada família aqui representada, pedindo para que a graça do nosso Senhor, como nós acabamos de cantar, que ela possa encher os nossos lares, encher as nossas famílias, com a paz, com a misericórdia do nosso Deus, com a alegria que há no nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito, que possamos sentir essa presença constante dentro dos nossos lares, dentro da nossa família. Se você estiver passando por um problema na sua família, o Senhor sabe qual é o problema, e Ele diz: eu sou a graça para o seu problema, eu sou o remédio para o seu problema, eu estou aqui para atuar junto com você no seu problema. Eu não sei, de repente, o que você possa estar passando, mas o Senhor da graça, o Jesus da misericórdia, aquele que ressuscitou e que vivo está no nosso meio, na nossa casa, aqui dentro, Ele te pede: deixe que eu tome conta da sua casa ainda mais, deixe que eu zele por sua família ainda mais. Nós vamos estar orando nesse momento. Aqueles irmãos que quiserem se ajoelhar, que quiserem vir até a frente orar comigo, poderão assim fazê-lo. E eu gostaria de, nesse momento, pedir aos irmãos para que estivessem orando especificamente por um pedido que acabou de nos chegar. O João Vitor, filho da Milena Brasil e do Vitor Brasil, está na UTI do hospital aqui na Tijuca, Pronto Baby. Nós não sabemos o motivo pelo qual aquela criança lá está, mas nós temos a certeza que o Cristo ressurreto está lá com o Vitor, com João Vitor, está lá com seus pais. Então eu gostaria de pedir aos irmãos para que nesse momento clamasse a Deus, para que a família possa sentir Deus ali, o Senhor ali, dando amparo, dando o remédio que o João, nesse momento, necessita. Eu estarei de joelhos, aqueles que assim quiserem fazê-lo, poderão fazê-lo, então ficar de pé, conforme você, então, desejar. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Tu és o alicerce da nossa casa, Tu és o alicerce, Senhor Deus, das nossas famílias. Clamamos a Ti, Senhor, para que possamos, ó Deus, nos momentos difíceis que enfrentamos e que passamos, que não percamos, ó Pai, esta visão de que o Senhor está dentro do nosso lar, está acompanhando, Senhor Deus, os nossos filhos, está acompanhando, Senhor Deus, os nossos cônjuges. Te suplicamos, ó Pai, para que Tu possas nos guardar em todos os momentos que difíceis passarmos, que Tu possas, Senhor Deus, fortalecer os nossos lares. Não permita, Senhor Pai, que Satanás venha tocar sequer em um fio de cabelo dos nossos filhos e de nossos cônjuges. Clamamos ao Senhor, ó Deus, para que possamos ter essa visão espiritual, para que possa, Senhor Deus, haver fartura de amor dentro dos nossos lares. Amém. Deus, eu te clamo em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos, ó Deus, ensinar os nossos filhos e nós mesmo, ó Pai, não percamos, ó Deus, o foco que é Cristo Jesus, que possamos ensinar e aprender, ó Pai, a todos os dias, a todos os momentos, que o Senhor, assim como está lá no Salmo 127:1, és o alicerce da nossa casa. Amém. És o alicerce da nossa família. E agora, Deus, eu te suplico em nome do Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e vivo está ao teu lado, nos nossos corações, aqui no nosso meio. Te clamo, Deus, por cada família aqui representada, por aqueles irmãos, Senhor Deus, que nos assistem através da internet. Pai, essas famílias que porventura estiver passando por algum problema, por alguma dificuldade, que o teu amor, que a tua graça, Senhor, possa estar chegando no coração de cada um. Amém. Na vida de cada um, trazendo a tranquilidade, trazendo a paz que só há em Cristo Jesus. O Joãozinho, o Senhor, o João Vitor está lá naquele leito. Os seus pais estão aflitos.
Mas, ó Deus, eles creem em Ti, assim como nós cremos, e Te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor esteja ali ao lado do João Vitor. Amém, nesse Senhor. instante. Pai, com a Tua mão de cura, com a Tua mão salvadora, toque no João Vitor nesse instante. Deus, os médicos que lá estão cuidando dele, que eles possam, Senhor Deus, serem guiados pelo Teu Espírito, para estarem, ó Deus, agindo na vida daquele menino com medicamentos que o Senhor há de orientar. Clamamos-Te também, ó Deus, por outros bebês que lá estão. Talvez os seus pais não tiveram a oportunidade de conhecer o Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo amado. Te pedimos, ó Deus, cuide também daquelas crianças, leve a cura, Deus, a cada um deles. E Pai, cure, ó Deus, as feridas que às vezes surgem nos nossos lares. Sim, Senhor. Que o Teu Santo Espírito seja sempre constante nas nossas vidas. É a oração que eu Te faço, Senhor Deus, agradecido pelo Teu amor por cada um de nós, por Jesus Cristo que derramou o Seu sangue na cruz do Calvário, por cada um de nós, pelo João Vitor, por seus pais e por todas aquelas crianças. É a oração que nós Te fazemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. Amém. Nós vamos nesse instante então ler um relato referente a um momento muito particular na vida do Senhor Jesus Cristo. Juntamente com este relato, nós iremos ler outros versículos aqui com a ajuda de nossos irmãos diáconos. Já passei a eles as leituras, preciso apenas ter os microfones em mão, bem como também do nosso grupo de canto. Quero então lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 21 a 23. Mateus 16, 21 a 23. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Imagino que este ensino de Jesus, ele o proferiu várias vezes. Recordou aos seus discípulos qual era a sua missão, qual é o seu caminho, várias vezes. Mateus 16, 22 e 23 nos relata então uma reação de seus discípulos. Pedro, chamando à parte, como diríamos, chamando no canto, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de ser morto, de modo algum te acontecerá. Atentemos para a resposta de Jesus. Diz o texto bíblico: Jesus, porém, voltando-se, dá a ideia de que Jesus ouviu a palavra de Pedro caminhando, e quando percebeu a natureza daquela fala, voltou e disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim, claro que naquele momento, pedra de tropeço, porque não estás cogitando, pensando nas coisas de Deus. A morte e a ressurreição eram coisas de Deus, e sim nas coisas dos homens. Desse texto, quero trazer para cada um de nós alguns ensinos. O primeiro é que a morte e a ressurreição de Jesus em conjunto fazem parte integral do Evangelho. Possivelmente ninguém tenha dificuldade de aceitar a morte de Jesus.
Mas muitos têm dificuldade de entender a ressurreição de Jesus. A morte de Jesus foi algo que tem uma dimensão natural e uma sobrenatural. Natural é que ele morreu como todos os seres humanos morrem. A sobrenatural é que aquela morte teve um significado que foi muito além de uma simples morte. Porque aquela morte foi um lugar, como já foi aqui mencionado, de todos nós. Podemos até não aceitar a ideia de que essa morte foi no lugar dos seres humanos. Mas não temos dificuldade em admitir, nenhum historiador o nega, que houve a morte de Jesus. Mas eu disse que a morte faz parte integral da história do Evangelho, bem como a ressurreição de Jesus faz parte integral da mesma história. E aqui, no plano da redenção, só podemos aceitá-la sobrenaturalmente, porque a ressurreição de Jesus foi algo sobrenatural. Algo que rompeu com as leis todas da natureza. Ninguém ressuscita, a não ser que Deus intervenha e mude as regras da vida, ou no caso da morte. Foi exatamente o que Deus fez em Jesus ao ressuscitá-lo. Pode ser que você tenha alguma dificuldade de entender a ressurreição de Jesus Cristo naturalmente e não tenha qualquer dificuldade de aceitar a sua objeção, porque a morte de Jesus não foi natural. Desculpe, a ressurreição de Jesus não foi natural, foi sobrenatural. É preciso aceitá-la numa ação interventiva, especial, sobrenatural por parte de Deus. Como projeto, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que era necessário ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Sempre que pensarmos na ressurreição de Jesus, temos que pensar em sua morte, porque senão será a ressurreição no vazio. De quem? E sempre que pensarmos na morte de Jesus, temos que pensar na sua ressurreição, porque a morte de Jesus sem a sua ressurreição é um fracasso completo. Foi aqui mencionado muito bem que a cruz nega a ela mesma, porque a cruz ficou vazia, porque Jesus foi retirado dela e foi sepultado. Mas o túmulo de Jesus também nega a si mesmo, porque o túmulo também ficou vazio, para que os nossos corações pudessem ficar cheios de Jesus. Primeira mensagem que quero deixar bem gravado na sua memória é esta: a morte e a ressurreição de Jesus são parte integral. Não há como tirar um. Essa foi, essa não foi. Isso é possível, isso não é possível. Morte e ressurreição são dois fatos integralmente ligados ao Evangelho. Segunda mensagem que quero lhes passar. Essa que eu mencionei agora, nós temos uma evidência muito clara disso quando lemos em 1 Coríntios 15, 13 a 14, que vamos ouvir então agora. Fique em pé, por favor, quem for ler, para que fique gravada essa primeira mensagem ainda. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. É apenas uma clara demonstração da revelação de Deus através da sua palavra, que a morte e a ressurreição de Jesus são parte integral do Evangelho de todo o Novo Testamento. Digo isso porque alguns acham que os ensinos de Jesus são muito interessantes. O Sermão do Monte é maravilhoso. O grande Mohandas Gandhi disse que se sobrasse apenas o Sermão do Monte, já estaria perfeito. Sim, para o mestre.
para um ensinador, para um professor, mas não para um salvador. Para um salvador, o Sermão do Monte é insuficiente. Para um Deus que é Senhor, o Sermão do Monte não é completo. Porque o Sermão do Monte termina na morte, sobre o monte, e na ressurreição, sob o monte. A segunda lição que quero derivar para mim e para cada um de nós aqui é que a morte é uma condição humana essencial, da qual nem mesmo Deus, quando se encarnou, quando se tornou homem, tomou a forma de carne, osso, sangue, pelo, cabelo, pele, escapou. Deus assumiu em Jesus a nossa mais absoluta condição. A morte, portanto, é parte da condição humana essencial. Ela nos acontece também. Mas, quando lemos a história da ressurreição de Jesus, quando lemos toda a repercussão que essa história encontra nos outros livros da Bíblia, também aprendemos que a ressurreição acontece. Acontece a morte, mas acontece também a ressurreição. Acontece a morte de Jesus, acontece a sua ressurreição, acontece a nossa morte e acontece também a nossa ressurreição. 1 Coríntios 15, 3 a 5, que ouviremos então agora. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. A história, portanto, de Jesus, aqui por Paulo repetida, é a história de uma morte e uma ressurreição. E a nossa história vai conhecer a morte. Todos nós, obviamente, vamos conhecer a morte. E todos nós vamos conhecer a ressurreição. Terceira mensagem que quero trazer nesta noite. Nós que recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, confessamos isso com os nossos lábios e buscamos viver os ensinos desse Jesus e reproduzir a sua vida no nosso dia a dia. Nós somos a comunidade do Jesus ressurreto e eu quero me deter um pouquinho nisso daqui. O que significa que somos a comunidade do Jesus que ressuscitou? Isso quer dizer que nós somos aqueles por quem Jesus morreu. Gálatas 3, 13, que nós vamos ouvir agora. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Jesus foi maldito. Começamos este hino, pode ver a primeira música aí, dizendo: bendito seja o Cordeiro, isto é, bendito seja Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus foi maldito, porque Ele levou sobre si os nossos pecados. Ou seja, nós somos a comunidade do ressurreto, porque este ressurreto morreu em nosso lugar. Eu tenho ouvido muitos questionamentos a essa ideia. Já mencionei aqui outras vezes. Eu tenho escutado que este é um ensino inaceitável nos dias que correm, porque as pessoas acham que os dias que correm são dias mais especiais, mais racionais. Os homens e mulheres hoje acham que são mais sábios dos que vieram antes deles. Como se a nossa época fosse o suprassumo da evolução, da competência humana, do desenvolvimento humano. Eu tenho lido desses sábios que dizem: isso não faz o menor sentido. Que um homem se tornou maldito
no lugar daqueles que, esses sim, eram malditos. Mas é exatamente isso que a Bíblia diz. É precisamente isto que a Bíblia diz. Jesus morreu, o pastor Cleodair mencionou esse fato, no meu lugar. Meus irmãos, eu estou certo, e se eu estiver errado, desconsidere o que eu vou falar agora, mas eu estou certo que boa parte de nós não tem isso gravado no seu peito. Fala, me perdoe a expressão, da boca para fora, porque está na Bíblia. Mas boa parte de nós não tem a arraigada, a enraizada, a inabalável convicção de que Jesus morreu no nosso lugar. Sabe por quê? Porque no fundo, eu sou um cara legal. No fundo, eu sei que a humanidade merece morrer. E Jesus morreu pela humanidade. Mas não no meu caso, que sou um cara bacana. Olha para mim. Eu sou um pecador, mas não sou tão pecador assim. Eu até nasci num lar evangélico, num lar cristão. Fui até batizado muito cedo. O que estou dizendo é que, por alguma razão, muitas vezes perdemos a dimensão de que éramos nós os condenados, como lemos aqui, à morte, e fomos de antemão absolvidos por Jesus. Observem, o perdão foi oferecido antes da confissão. Não é sobrenatural? Quando alguém chega e nos pede perdão, a gente pensa se vai perdoar ou não. Como somos cristãos, nós perdoamos, é claro, sempre. Nunca para amanhã, nunca vamos pensar logo, eu te perdoo, meu irmão, minha esposa, meu amigo. Não é assim que te faz? Claro. Mas, no fundo, em função de uma série de eventos e pensamentos, nós perdemos a noção da nossa pecaminosidade. Já pensou? Você chegar no seu círculo de amigos, na escola, lá num lugar onde você está, e dizer assim: olha, eu sou um pecador. Vai ser uma coisa horrível, vamos sair correndo dali. E se você disser, vocês são pecadores, para de fanatismo. Nós perdemos a dimensão da nossa pecaminosidade, porque muitas vezes nós achamos que nós somos legais. Tem uns pecadinhos lá, mas não é nada assim que nos vai condenar. Nós temos que repensar a nossa teologia prática. Na teologia sistemática, o nome disso é harmatologia, que em grego é a palavra para pecado. Precisamos refletir um pouquinho sobre a doutrina do pecado, para que ela possa culminar com essa declaração acerca de nós mesmos, como aquela que o apóstolo Paulo fez: miserável homem que eu sou. Porque é isso que eu sou pecador. Ah, que péssima notícia, mas tem a boa notícia: Jesus morreu no meu lugar. Eu não sou mais pecador daquele tipo, mas eu preciso saber, afirmar a mim mesmo que eu sou pecador, e com os olhos cheios de lágrimas confessar os meus pecados, e olhar para a cruz, olhar para o túmulo vazio e dizer: maravilhosa graça, maravilhosa graça. Nós somos, em segundo lugar, a comunidade dos ressurretos, a comunidade do ressurreto Jesus Cristo, porque nós somos aqueles para quem Deus ressuscitou a Jesus. Vocês se lembram que quando Jesus ressuscitou, a despeito dessa palavra que ele disse aqui, que Pedro reprovou em Mateus 16, que os discípulos ficaram desarvorados, cabeças baixas, sem perspectiva de vida. Durante 2 anos e meio ou 3 anos e meio seguiram a esse Messias, e esse Messias morreu. Vocês acham que haveria cristianismo sem a ressurreição? Vocês acham que nós poderíamos viver sem a ressurreição? Nós compreenderíamos a cruz sem a ressurreição? Jesus, então, disse
aos seus discípulos, tão logo ele ressuscitou, disse um a um: olha, vai e conta para o pessoal que eu ressuscitei. Apareceu a homens, primeiramente a mulheres, a pessoas conhecidas, desconhecidas, apareceu a 500 pessoas. Digam, vá dizer aí, vão dizer aí que eu ressuscitei. Porque os seus seguidores eram maior número do que 500, espalhados pela terra de Israel daquele tempo, estavam cabisbaixos, destruídos, derrotados. Mas Jesus foi ressuscitado. Nós somos, portanto, a comunidade do ressuscitado, porque Deus ressuscitou a Jesus para nós. Ele que nos entregou Jesus para morrer na cruz no nosso lugar, também nos ressuscitou, nos entregou a Jesus ressuscitado, para que a nossa vida pudesse ter sentido. Terceiro lugar, nós somos a comunidade do Jesus ressurreto, porque nós somos aqueles que Jesus virá buscar. Importante termos isso em mente. Vamos ler daqui a pouco um texto sobre isso. Tenho sempre dito aqui que nós somos uma comunidade que vive no ínterim. No ínterim entre a ressurreição de Jesus e a volta de Jesus. Por isso o Novo Testamento nos chama de peregrinos. A nossa pátria não é esta. O nosso lugar não é este. O nosso tempo não é este. Jesus virá nos buscar. 1 Coríntios 3, 9, sobretudo, vamos ler agora 1 Coríntios 15, 52, nos afirma então claramente esta verdade. No momento, no abrir e fechar de olhos, a som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Alguns de nós, se estivermos vivos quando Cristo voltar, diz Paulo, seremos transformados. A nossa ressurreição será uma transformação em vida, diz a Bíblia. E aqueles de nós que estivermos mortos, seremos ressuscitados. Para então, Jesus inaugurar uma nova era, a última era da história. Quando então o poder da ressurreição, ocorrido há quase 2000 anos, será um poder completo na nossa vida. Por isso diz a Bíblia que nesse novo tempo e nesse novo lugar não haverá choro nem lamentação, não haverá pecado também. Por isso nós somos a comunidade do ressuscitado. Mas eu quero ainda, para atrapalhar um pouquinho essas belezas que eu disse agora, voltar ao texto em que Jesus diz a Pedro: arreda, Satanás, para trás de mim, Satanás. Pedro não era Satanás. Pedro era Pedro, pescador, um discípulo de Jesus. Mas a palavra dele a Jesus era uma espécie de tentação. Não, Senhor Jesus. Não, para com isso. Cruz não. Vai nos deixar tão cedo. Continue nos ensinando. Cruz não. Agindo como se fosse Satanás, tentando a Jesus para desistir do seu projeto. Por isso você é tão enfático: tu és para mim pedra de tropeço. Meus irmãos, Pedro foi uma pedra de tropeço naquele momento para Jesus. E eu me pergunto se eu também às vezes não sou pedra de tropeço para alguém. Cada um de nós tem que pensar nisso. Como vocês sabem, todos os não cristãos estão de olho nos cristãos. Na verdade, não estão de olho nos cristãos. Estão de olho na pedra que está na frente dos cristãos. E no fundo estão torcendo para que quando os cristãos estiverem caminhando, tropecem naquela pedra. E infelizmente, muitos de nós estamos servindo de pedra de tropeço. Quando nós cantamos uma coisa e vivemos outra. Quando nós propomos aos outros uma coisa, mas nós mesmos fazemos outra. Os escândalos de Jesus são necessários, mas ai daqueles por quem vierem os escândalos. Parte da tragédia do cristianismo atual é
no monturo de pedras de tropeço que são os comportamentos de muitos cristãos. Eu de mim, só posso falar de mim, preciso me perguntar se eu sou pedra de tropeço com o meu comportamento. Hoje no rádio houve um episódio muito interessante. Telefonam para lá dezenas de pessoas. O programa é ao vivo, 7 horas da manhã, Rádio Bandeirantes. E hoje nós lemos esse texto bíblico que está em cima do programa de culto, da hora de culto dessa noite. E lemos tão bem que eu disse, lemos talvez pela vez mais bonita que nós lemos aqui em conjunto, várias pessoas lendo esse versículo. Daqui a pouco toca o telefone. E o telefone a pessoa diz assim, vocês leram esse texto bíblico como se fosse um carnaval. Foi uma leitura maravilhosa, santa. Mas sabe por quê? Porque, na verdade, ao longo do programa, nós brincamos, nos alegramos. Mas para muitas pessoas, o cristianismo tem que ser sério, pesado, sisudo, aborrecido, chato. E quando os cristãos se comportam cheios do Espírito Santo, isso incomoda até mesmo a cristãos, cuja visão do cristianismo está eivada de uma visão completamente equivocada. Porque o fruto do Espírito é alegria. Mencionei esse fato que pode ter outra interpretação, mas foi a que eu dei, para dizer que nós servimos de pedra de tropeço quando as pessoas olham em nós e dizem, eu não quero ser como esses caras, muito chatos, muito sérios, nunca riem, nunca brincam, nunca participam de nada de interessante. Não quero ser como esse cara aí, ou essa moça aí. É uma outra forma de sermos pedra de tropeço. Somos também pedra de tropeço quando esperam que falemos e nós não falamos. Esperam que falemos daquilo em quem nós cremos e nós não falamos, talvez com medo de sermos taxados disso ou daquilo. Porque nós temos o dever de proclamar, não de impor, mas de anunciar. E nós não podemos nos calar, a menos que queiramos que as pedras clamem. Nós somos a comunidade do ressuscitado Jesus. E esta comunidade demonstra pelo menos 3 atitudes positivas. E serei bastante sintético. Todo aquele que faz parte da comunidade do ressuscitado vive em alegria. Tem um tesouro, que é a salvação em Jesus Cristo, que mesmo em meio às dificuldades da vida, às vezes são muitas, oramos por algumas hoje aqui, nós podemos tudo naquele que nos fortalece. A alegria do Senhor, cantamos, é a nossa força, porque a tristeza, na verdade, é uma entronização no nosso coração dos problemas, substituindo o Rei Jesus como Rei do nosso coração. Nós o expulsamos e colocamos os nossos problemas, que os temos e os teremos. Positivamente, portanto, a primeira marca daqueles que fazem parte da comunidade do ressurreto é a alegria. A segunda, não nessa ordem hierárquica necessariamente, é o amor. Por que Jesus disse aos seus discípulos depois de ressuscitado, vão e digam que eu ressuscitei? Por amor àqueles que estavam entristecidos, cabisbaixos, confusos e derrotados. E o que eles fizeram? Eles saíram divulgando que Jesus havia ressuscitado. E mesmo quando houve uma grande perseguição no ano 70, derrubada a cidade de Jerusalém, destruída, derrubado o templo, esses mesmos saíram pelo mundo inteiro dizendo, Jesus morreu e ressuscitou, por amor. Porque amor não se guarda, amor se espalha. Terceira marca dos que fazem parte da comunidade de Jesus é a esperança. 1 Coríntios 15, 20, tem uma linda expressão
que vale a pena a gente refletir sobre quem é Jesus. Antônio, quem está com essa leitura, por favor. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Quando no Antigo Testamento se estabeleceram as ofertas, havia um tipo de oferta chamada primícias. É a mesma ideia que aparece aqui no apóstolo Paulo. Pode deixar. A ideia de que Jesus é a primícia, ou seja, é o primeiro. Eu, às vezes, quando vem aqui algum visitante e à porta, nos cumprimentos, ele diz assim: é a primeira vez que eu venho aqui. Sabe o que eu sempre digo? Então terá a segunda, a terceira e a quarta, até você ficar conosco aqui para sempre. Ou seja, se Jesus é o primeiro, quem será o segundo dentre os mortos? Nós, segundos, terceiros, milésimos, milionésimos, bilionésimos. Ele apenas foi, se pudesse dizer assim, para abrir o caminho, para ensinar o caminho da ressurreição. Ou seja, nós vivemos, se somos da comunidade do ressurreto Jesus Cristo, em esperança. Nossa vida não acaba aqui. Boa ou ruim, não termina aqui. Nós vivemos em alegria, em amor e em esperança. A minha pergunta é muito simples nesse momento, mas muito simples mesmo. Participando você desse culto até esse momento, você se identifica como fazendo parte da comunidade do Jesus ressurreto? Quem faz parte da comunidade do Jesus ressurreto? Levante sua mão, por favor. Alguém não entendeu a pergunta? Vou fazê-la de novo. Quem faz parte da comunidade, do grupo dos que pertencem ao Jesus ressurreto? Levante sua mão. É uma declaração de fé. É por isso que nós participamos da ceia do Senhor. Eu quero só recapitular quem é e por que fazemos parte da comunidade de Jesus. Primeiro, fazem parte da comunidade de Jesus aqueles por quem Jesus morreu. Ou seja, nós fazemos parte dessa comunidade porque Jesus morreu em nosso lugar. Fez-se maldito em nosso lugar para que nós fôssemos benditos, Ele que era bendito. Nós podemos fazer parte da comunidade de Jesus porque Deus ressuscitou a Jesus e nos deu Jesus. Nós podemos fazer parte da comunidade de Jesus, porque Ele vem nos buscar. É por isso que nós celebramos a ceia de Jesus. A cada ceia, eu me lembro um pouco da minha primeira ceia. Que alegria! Talvez você também possa lembrar da sua primeira ceia. A minha já fazem 22 anos, e essa alegria ainda ecoa na minha vida, e ganha força a cada domingo de ceia, a cada dia que eu estou junto com os meus irmãos e celebro a ceia do Senhor. Eu tinha 9 anos de idade, eu me lembro que do lado esquerdo estava meu avô, e a partir do momento que eu terminei de tomar o suco da uva, olhei para ele, e ele sorriu para mim, com aquela alegria, um sorriso tão bonito, chegava a levantar aquele bigode do velho gaúcho, e ele falou para mim: vale a pena viver para Jesus. O seu coração estava cheio de Jesus. Quando olhei para o meu lado direito, estava um jovem, Felipe, o líder da embaixada, dos embaixadores do rei. Ele olhou para mim com os olhos alegres, cheio de esperança. Ele falou para mim assim: Jesus ressuscitou. Agora tudo estava fazendo sentido para mim. Tudo estava fazendo sentido. Eu nasci e fui criado na igreja, ia para a igreja sempre com os meus pais, mas naquele dia, naquele domingo, eu estava celebrando o Jesus Cristo ressurreto. Eu estava celebrando com meus irmãos, com a minha comunidade, Jesus Cristo, que estava vivo
naquele momento. Um dia de alegria, foi um dia de Páscoa, foi o domingo de Páscoa. Eu me lembro daquele dia de alegria, por isso que para mim ceia significa alegria, estar com os irmãos, estar em comunidade, estar junto, poder abraçar, poder falar que vale a pena viver para Jesus, amar o meu irmão e dizer que vale a pena viver para Jesus, abraçar meu irmão e dizer que vale a pena viver para Jesus, e celebrar a ceia, e celebrar com esperança, que Jesus Cristo virá nos buscar, essa esperança que só o crente tem, que um dia estaremos juntos, nos céus, celebrando com o nosso Jesus, o Cristo que ressuscitou. Vamos celebrar com essa alegria a ceia do Senhor. Dá uma chegadinha lá. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vem
cantamos também que foi morto, Salvador e sepultado, mas que alegria! Da sepultura saiu. Ah, se eu pudesse voltar no tempo e olhar Jesus saindo da sepultura. Eu posso só cantar agora. Vamos cantar? Nós então podemos agora, inspirados pela própria palavra de Deus, que inspirou os cantos que entoamos, as palavras que proferimos, participar deste memorial, desta recordação. Jesus reuniu os seus discípulos e disse: olha, eu estou partindo, mas eu quero que todas as vezes que vocês se reunirem, se lembrem da cruz, se lembrem da ressurreição e se lembrem que eu vou voltar. Todos que fazem parte da comunidade dos ressurretos podem então agora celebrar
Tomando esse pão, que é pão, continua sendo pão, mas pão que simboliza o corpo de Jesus morto, maldito em nosso lugar. Todo aquele que faz parte da comunidade de Jesus pode tomar esse cálice e deixar que cada gota descendo pela sua garganta, pelo seu corpo, vai instilando a esperança de que Jesus Cristo vai voltar. É assim que faremos. Caso você queira, eu lhe convido a tomar esse pão, molhá-lo no cálice, tomá-lo então. Jesus, quando tomou o pão, deu graças. E quando tomou o cálice, antes de tomá-lo, também deu graças. E disse: graças te dou, ó Pai. Vamos juntos dizer isso? Graças te dou, ó Pai. Tomemos do cálice. Graças eu lhe dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou. Jesus é o ungido, o Messias, o escolhido do Senhor. Graças eu lhe dou, Pai, pelos cravos nas suas mãos. Graças eu lhe dou, Pai, porque o Senhor lavou a minha mente e o meu coração. Graças eu lhe dou, Pai, porque o Senhor me deu perdão e permitiu que de novo, através do sangue de Jesus, nesse cálice representado, eu pudesse ter de novo comunhão, festa, alegria com o Pai. Digno é o Senhor hoje, podemos cantar: sobre o trono está como soberano Criador. Então elevamos as nossas mãos ao Cristo que morreu, ressuscitou e vai voltar, o vitorioso, Cordeiro de Deus, que morreu por mim, mas ressuscitou em pé. Vamos então cantar. Graças eu te dou.
o amor do Deus que ressuscitou ao seu Filho Jesus Cristo com todos nós esteja. Que a graça do Jesus Cristo ressuscitado também esteja com cada um aqui. E que a comunhão do Espírito Santo, o intérprete de Jesus junto ao Pai, nos una uns aos outros, como integrantes da comunidade do ressuscitado, até que Ele venha. Maranata. Os irmãos podem se assentar, por favor. Nós vamos cantar uma vez essa música que está no programa, vai ser impresso agora na tela. Assentados como estamos. E na segunda vez que nós formos cantar, nós vamos cantando, saindo. Vai terminar só nos nossos corações a música. Mas a canção pede que nós não cantemos sentados, mas que nós andemos, caminhemos na luz. Primeiro, para aprendermos bem claramente depois, saindo em direção às nossas casas ou a outros lugares, em nome de Jesus. Até amanhã, até quarta, nossos estudos, até qualquer dia, nosso reencontro aqui.